O meu Beatle favorito, o John Lennon, morreu em Nova York em 8 de dezembro de 1980. Às 17 horas daquele dia, ele tinha autografado o disco Double Fantasy para o seu assassino, o Mark Chapman. Pouco depois das 22 horas, o Lennon recebeu 4 tiros pelas costas a uma curta distância. Depois que o Mark foi preso, ele fez algumas declarações e eu trouxe uma em particular. Abre aspas. Nesse ponto, minha mente estava passando por uma escuridão total de rancor e raiva. Então eu trouxe o livro do Lennon para casa, neste ambiente de The Catcher in the Rye, onde a minha mentalidade é a de Holden Caulfield e anti-falsidade. Fecha aspas. O Holden Caulfield é o protagonista do livro O Apanhador no Campo de Centeio. Inclusive, para quem se interessar, tem um filme que se chama Chapter 27, The Mind That Killed Lennon. O Mark Chapman, ele é interpretado pelo Jared Leto. Eu adoro tanto as atuações do Jared, quanto detesto tudo o que sai sobre a vida pessoal dele. O Jared Leto é aquele cara que eu separo a pessoa Jared Leto da persona ator e cantor. O cara como ator e cantor é muito fora da curva. Eu fiz uma análise psicológica deste livro que foi escrito pelo J.D. Salinger. Nesse vídeo, eu conduzi a análise de um modo totalmente diferente das outras análises psicológicas que eu fiz antes. Embora o livro tenha uma narrativa linear, essa minha análise é não linear. Embora aqui haja muitas digressões na prosa com memórias do passado do protagonista, e mesmo assim, a narrativa sendo em primeira pessoa e, portanto, linear, mas a minha escolha para conduzir esse roteiro foi de forma não linear, tá? Então, se você leu esse livro, vai perceber que eu condensei acontecimentos que ocorreram ao longo do livro em uma parte mais pontual para explicar o Caulfield pelo viés de alguns construtos psicológicos que me ajudaram a entender a dinâmica da personalidade do Holden Caulfield, como a síndrome de Peter Pan, o desamparo aprendido, a autossabotagem, as 5 fases do luto, a ambivalência, a depressão e o traço passivo-agressivo e a mitomania, que é o ato de mentir compulsivamente. Para entender uma obra, é indispensável entender o contexto ao qual foi escrita, E também entender um pouco das pistas de referências que o autor vai nos dando ao longo da obra. Eu entrei tanto na sintonia emocional do Holden Caulfield que eu fiquei deprimida junto com ele. E eu fiz um vídeo de livros que me deixaram deprimida. Não incluí O Apanhador no Campo de Centeio, mas o incluo agora. Se vocês quiserem ver os livros que me deixaram deprimida, vou deixar o link abaixo. Se você analisar esse livro sobre uma perspectiva rasa, pode concluir, que o protagonista é um louco, imaturo, desagradável, inconsequente e cheio de autopiedade. Se você conseguir entender um pouco o subtexto, talvez chegue à conclusão de que ele é o responsável por agravar a própria depressão com atitudes destrutivas. Se você analisar as sutilezas que são deixadas ao longo do livro e montar o quebra-cabeça final, vai concluir que ele é ambivalente. E se relacionar com o mundo de forma ambivalente é mais comum do que pensamos. Entretanto, é pouco percebido na mesma intensidade. Tem 4 contextos que são importantes para entender este livro e entender o nosso protagonista. O primeiro é a Segunda Guerra Mundial. Este livro foi publicado em 1951, portanto, é em um contexto pós-guerra. 2.
Ler o poema que inspirou o título do livro e que, portanto, influencia um recorte de aspiração do protagonista. O nome do poema é Coming Through the Rye, do Robert Burns, que foi traduzido como Vindo pelo Campo de Centeio. Terceiro, esse detalhe que parece sutil, mas é muito, muito importante para entender a sintonia mais baixo astral do Caulfield, é a época do ano em que se passa a história. Está perto do Natal e essa data é simbólica no sentido de que talvez é a única época do ano em que as pessoas se reúnem com vários familiares que não vêm há meses ou anos. E aí, o Caulfield, com seu traço mais autossabotador, se colocou em situações que vão fazer com que essa data se torne muito, mas muito aversiva para ele. Quarto, entender ao menos minimamente a biografia do autor, que é o J.D. Salinger. Vou começar explicando o último contexto, já que eu fiz este roteiro de forma não linear para analisar uma prosa linear. O Jerome David Salinger nasceu em Manhattan em 1º de janeiro de 1919. O pai nasceu na Polônia e era judeu. Vale ressaltar que a Polônia foi devastada pela invasão nazista, tá? Para mais informações, indico o filme O Pianista. Esse filme é lindo e triste. A mãe do J.D. era de origem escocesa e irlandesa. O Salinger, ele publicou vários contos na década de 40, mas teve que interromper esse trabalho introspectivo porque ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi o primeiro que ele publicou e após a publicação foi muito bem recebido. O autor sempre foi muito reservado e permaneceu longe das mídias a maior parte do tempo em que esteve vivo. Ele faleceu em 2010, aos 91 anos. Não percam de vista estes 4 contextos ao longo da análise, porque é como se eles fossem basais para entender a dinâmica do protagonista, ou para usar aqui a metáfora, eles são uma espécie de folha em branco, qual vai possibilitar que as linhas da prosa sejam compreendidas para além de raciocínios e conjecturações mais rasas. E eu fiz outro vídeo no canal, no qual eu analiso de uma forma muito breve a personalidade do protagonista, o Holden Caulfield, associada às características da síndrome de Peter Pan. Ou seja, adultos que só cresceram em idade, mas emocionalmente se apegam à regressão e são imaturos. Para que esse vídeo não fique tão repetitivo, eu vou seguir uma linha um pouco diferente nessa análise, quando eu for me referir à síndrome de Peter Pan, tá? Então, assim, eu não vou me ater às características, porque eu já fiz isso nesse outro vídeo. Se você quiser entender essas características da síndrome atrelada aos comportamentos do Holden Caulfield, eu vou deixar o link abaixo, na descrição abaixo, tá? Inclusive, eu vou deixar também na descrição a análise psicológica do vídeo que eu fiz do livro Angústia, do Graciliano Ramos, o qual o personagem principal, o Luiz da Silva, tem uma dinâmica de personalidade que também, pela minha interpretação, conversa um pouco com as características da síndrome de Peter Pan. O Holden Caulfield, assim como o Luiz da Silva, tem algumas regressões ao passado que guardam um subtexto que remete que queriam que as coisas fossem iguais a quando eram crianças. A síndrome de Peter Pan é um conceito que foi criado pelo psicólogo Dan Keeley para compreender um padrão de comportamento. E segundo o Dan, essa síndrome pode ser explicada a partir da relação da criança com o ambiente. E por ambiente se entende, a psicologia entende não só o entorno, mas também abarca quem foi que cuidou dessa criança. Para o Dan, essa síndrome pode se desenvolver a partir de 2 possibilidades. Primeiro,
ou quando uma criança experiencia momentos na infância que foram associados à plena felicidade e, portanto, logo passada essa fase, surge o medo de crescer pelas incertezas e expectativas que a vida adulta traz. Ou, segundo, quando houve alguma falha na infância, que não possibilitou que boas experiências existissem, e assim o sujeito é tomado pela forte sensação de que esse momento lhe foi usurpado, que não pode mais vivê-lo. Então acaba ficando fixado em um recorte específico e, portanto, o conceito de regressão vem associado ao conceito de fixação. Eu vou falar muito brevemente sobre ambos à luz da psicanálise. E eu estudei esses dois conceitos a partir de um artigo. Eu vou deixar o nome do artigo e bem como as respectivas autoras abaixo também na descrição, tá? Então, o Caulfield está saindo da adolescência. Ele é um menino muito amargurado, ranzinza, deprimido. Fraseando Goethe, é um homem mal equipado para sobreviver no mundo tal qual o mundo está se movimentando. E conforme eu fui acompanhando a trajetória de decadência emocional dele, eu fiquei me perguntando como ele chegou no ponto em que chegou. Um ponto em que ele está tão quebrado, tão deprimido e carente, que ele chama vários desconhecidos aleatórios para beberem com ele e se oferece para pagar a bebida. O Caulfield até chamou uma criança que ele ajudou a amarrar os patins para tomar um chocolate quente, mas essa criança recusou porque tinha que encontrar ali uma amiguinha. Então, ao mesmo tempo em que ele imagina que os hóspedes do hotel em que ele está hospedado são pervertidos e bestas, os funcionários devem ser mais deprimidos do que ele. Ele descreve o quarto que se hospedou como asqueroso. Ele basicamente se veste de um complexo de superioridade para camuflar as fragilidades e inseguranças. Ou, quando ele vai a um bar, ele fica ouvindo a conversa e tirando sarro dos conteúdos das conversas entre as pessoas, ou tirando sarro do modo como as pessoas bebem ou se comportam. O Caulfield tem um vocabulário um tanto limitado. Ele descreve muitas pessoas com quem interage como estritamente fajutas. Sobre a regressão. Lembra que eu disse que nas fantasias do Caulfield ele queria voltar a ser criança? Pois é, pegando esse recorte e todo este rolê que acontece neste livro, eu pensei no mecanismo de defesa-regressão. O conceito de regressão para o Freud é um pouco diferente do mesmo conceito para o Winnicott. Para o Freud, a regressão acontece quando o indivíduo ele tenta obter prazer, mas encontra obstáculos para essa satisfação. Mas o tio Freud ressalta que nem toda frustração causa adoecimento. E ele faz uma relação com a fixação. Se as fixações forem intensas, há maior possibilidade de regressão. Já para o Winnicott, a regressão aqui pressupõe uma falha ambiental que ocasionou uma parada no amadurecimento emocional, de maneira que o retorno a uma situação de dependência caracteriza a busca pelas condições necessárias para que a saúde possa ser alcançada. A regressão em Winnicott pode ser considerada um movimento saudável de um indivíduo com algum grau de doença psíquica. Fecha aspas. O tempo todo, o Caulfield ele desloca seus afetos para causas externas a ele, porque ele é incapaz de olhar para o mundo interno dele, porque ele está mal equipado para tal movimento. Não é à toa que ele faz esse movimento de se explicar de fora para dentro. É que fazer um movimento contrário, que é, portanto, mais maduro, ou seja, e ser maduro causa angústia a ele. Então ele fala, por exemplo, a rua é deprimente,
ou o corredor da escola é deprimente, etc. É isso que eu quero dizer com deslocar afetos internos para fora, entenderam? Outro exemplo de projeção fora, ou seja, deslocar afetos que o pertencem, só que para objetos ou situações extra-si, só que agora tendo como pano de fundo a ansiedade, né? E a ansiedade, ela se mostra quando ele tem uma visão do próprio futuro, sendo ali mais pessimista. Então, como ele é pouco habilidoso de pensar sobre ele diretamente, ao invés disso, ele projeta nos outros. E dá para ver isso em frases como, quando ele fala, né, abre aspas, é meio deprimente olhar para as mulheres e pensar no futuro delas, fecha aspas. Ou, abre aspas, o que será que iria acontecer com essas pessoas quando saírem da faculdade? Fecha aspas. Ou até mesmo, abre aspas, será que elas vão se casar com os bocós? Fecha aspas. Para ele, o futuro é assustador, o que é mais confortável, né? Se apegar a pensamentos e atitudes mais infantis, que acabam atenuando esse pensamento ansiógeno de pensar no futuro. E o mundo dele transborda para fora porque o Caulfield anda encolhido, o que conversa com o conceito de desamparo aprendido, né? Então ele cria as próprias histórias, o que já entra na mitomania, e ele se isola do mundo, o que já entra na depressão, e se apequena diante do mundo como uma criança. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre esses 3 conceitos que eu trouxe atrelados ao fluxo de consciência dele. E agora eu vou pegar um pouquinho aqui e falar dos comportamentos dele e o modo como ele interage com os outros. Sobre como essas interações com os outros, ele tem muita dificuldade em assumir a responsabilidade. E a culpa, bom, é sempre do outro. Por exemplo, quando ele está fazendo brincadeiras que vão irritar um dos amigos, como o Eckley, ele diz, abre aspas, ele sempre trouxe à tona o meu lado sádico, fecha aspas, ou, abre aspas, as pessoas nunca acreditam em você, fecha aspas, como se a culpa do Caulfield ser desagradável e sabotar as próprias relações e a si mesmo a culpa fosse dos outros. Inclusive, esse texto ele está permeado de atitudes autossabotadoras, ou seja, em que ele se engaja em pensamentos e se coloca em situações que vão colocar a integridade física e mental dele em risco. Voltando ao conceito de regressão e fixação atrelado à síndrome de Peter Pan, o Winnicott fala de uma condição psíquica que é diferente da regressão e que inclusive é muito marcante no padrão de respostas do Caulfield, que é o retraimento, que ele é similar ao isolamento. Como se o Caulfield estivesse se encerrando em si mesmo. Ele está sempre gravitando em torno da própria dor. E com a progressão desse modo de funcionar, né, contribui muito para a deterioração psicológica dele. Não confundir o que eu disse com trancar em si mesmo, não confundir com introspecção ou personalidade introvertida e também não confundir com timidez. A vantagem da regressão é a de que ela traz consigo a possibilidade de corrigir uma adaptação inadequada à necessidade do paciente em sua infância precoce. Ao contrário, o estado de retraimento não apresenta utilidade alguma e quando o paciente recupera-se dela, nada mudou. O tipo de linguagem que o protagonista usa é bem original, né? Pensando aqui na escolha para a linguagem que o escritor resolveu aqui conduzir para a gente entender o Caulfield. E aí é um tipo de linguagem mais impessoal, repleta de palavrões. Esse tipo de linguagem eu a entendo a partir de 3 parâmetros. Primeiro, fica mais fácil se conectar com esse personagem, afinal, na linguagem oral, usamos palavras mais coloquiais e abreviações, e na linguagem escrita tendemos a ser mais formais. 2.
Esse recurso de empregar a linguagem mais informal intensifica a sintonia interna do personagem e, portanto, está a serviço de dar contornos mais precisos a características da personalidade dele, como, por exemplo, ele ser mais desleixado. 3. Tem muita hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que exagera um contexto ou uma ideia. E usando, por exemplo, um exemplo do livro, às vezes o Caulfield fala, né? Ah, eu falei 1000 vezes X coisas. Esse 1000 vezes é a hipérbole. E o uso da hipérbole evidencia o quanto o Caulfield é ranzinza, impaciente e que ele fica irritado muito facilmente também. Uma das características das pessoas mais introvertidas é que elas são mais voltadas para o próprio mundo interno. Então é mais comum e mais fácil um introvertido começar e sustentar o hábito de leitura do que um extrovertido. E o Caulfield gosta de ler um monte de clássicos, de preferência livros do tema guerra e mistério. E ele é tão solitário que se gratifica na imaginação. Então ele se imagina ligando para os autores dos seus livros favoritos para bater um papo íntimo e ser amigo deles. Nessa parte, eu pensei aqui no senso de comunidade. Somos seres naturalmente gregários. Precisamos estar inseridos em um grupo. Haja vista que o Caulfield é muito solitário, então ele começa a se gratificar ali na imaginação. O que me remete ao mecanismo de defesa fantasia autística, que é uma espécie de sonhar acordado e que conversa com outro conceito chamado devaneio excessivo. Segundo o psicanalista o J.C. Perry, na fantasia autística, o indivíduo ele lida com os conflitos internos ou externos através de um excessivo sonhar acordado. A pessoa tem consciência de que está envolto em um mundo fantástico, não é uma característica ligada à quebra da realidade, como a alucinação, né? Então, na alucinação, a pessoa confunde o que é real e com fantasia. Já na fantasia autística, não. A pessoa tem consciência de que criou um mundinho ali temporário para lidar com algum conflito estressor. Sabe quando você diz, né? Ou você ouve de um terceiro, né? Ah, fulano tá no mundo da lua. Ou, fulano está no mundo de Bob. Estas duas frases populares sintetizam muito bem o conceito de fantasia autística. O Caulfield se sente solitário porque é inabilidoso e pouco assertivo para escolher amigos que tenham gostos em comum. Em uma conversa com um amigo, o Lucy sugere, né, que o Caulfield fosse a um psicanalista porque ele é imaturo. Como o Caulfield ele tem uma tendência a reclamar muito, às vezes, não raro, as pessoas entendem que ele quer um conselho ou que ele está buscando um direcionamento ao reclamar tanto. E aí o conselho desse amigo foi que ele deveria buscar um psicanalista. Na conversa, fica meio evidente que o Lucy, ele sente que toda hora o Caulfield o coloca em uma posição que é como se o Lucy tivesse que dizer a ele o que fazer. Só que nem sempre alguém que reclama está necessariamente buscando conselhos. E este é o caso do Caulfield. Quando ele reclama, ele está buscando o que Freud chamou de ganho secundário. Ou seja, quando ele reclama, ele mobiliza afetos nesse outro, como empatia, compaixão, piedade, atenção e atenção. Então, nas reclamações, o Caulfield não está buscando conselhos. E aí, as relações dele não dão muito certo, porque as pessoas perdem facilmente a paciência com ele, justamente por esse movimento dele nada assertivo. Ou seja, de querer uma consequência indireta do movimento de reclamar, ao invés de uma consequência mais direta, que é obter do outro um feedback, um direcionamento, um conselho. E então ele, de modo resumido, ele está buscando uma atenção, usando um recurso indireto.
E toda vez, absolutamente toda vez que alguém usa uma estratégia ou recurso com a intenção de obter um ganho indireto, isso significa que tal pessoa é pouco assertivo ou pouco assertiva. Isso é um tanto grave. E no caso do Caulfield, revela que ele é um estranho a si mesmo e ele realmente está confuso na vida. Outro ponto que inviabiliza as conexões com outras pessoas e que evidencia o quanto o Caulfield é pouco assertivo é que ele tem um traço marcante de ser passivo-agressivo. Então, em algumas partes que são assim monólogos, né? Haja vista que esse livro foi escrito em primeira pessoa, tá? Então, lemos coisas do tipo, abre aspas, eu consigo ser bem sarcástico quando estou no clima, fecha aspas. E aí ele costuma fazer brincadeiras, mandar indiretas e falar coisas que vão irritar os outros. Ele também tem um traço muito bacana de perceber bem as pessoas. Então ele sabe ler muito bem as pessoas ao redor. Por isso ele consegue atingir com uma mira precisa o calcanhar de Aquiles de alguém, para deixar tal pessoa contrariada e irritada ao ponto de ser insustentável uma convivência com ele a médio e longo prazo. Quiçá uma conexão profunda, que é a demanda dele. Portanto, dá para concluir que ele tem sim aí uma personalidade sensível. Quando a rua está deprimente, ele começa a puxar uns papos estranhos. Como quando ele pergunta a um colega de quarto, né, que é o Eckley, como faz para entrar em um mosteiro? E o Eckley, ele ficou muito incomodado e muito irritado, porque ele é religioso, e ele notou o tom sarcástico na pergunta aleatória. O Caulfield não queria entrar em um mosteiro, tá, gente? Ele só quer causar ao falar de modo jocoso sobre um tema que é sensível para o Eck. Como eu disse, o Caulfield, ele é um bom observador e ele inventa histórias para fugir de si e ao mesmo tempo irritar os outros. Já que ele não tem paz, ele transforma a vida de quem puder em um martírio. Então ele está o tempo todo em conflito com os outros, porque ele está o tempo todo em conflito com ele mesmo. Entendam inventar histórias como uma forma de mentir compulsivamente. Ou, para empregar um termo mais técnico, né, é a mitomania. Agora eu vou tentar explicar o que, na minha interpretação, foi o que fez o Caulfield ficar fixado na ideia compulsiva de mentir. Eu entendi que é como uma defesa que extrapolou para todos os aspectos da vida dele. Então, o Caulfield, ele foi abusado por um dos professores que ele mais gostava. Nas palavras dele, foi o melhor professor que ele já teve. Então, a estratégia de mentir é como uma defesa que ele aprendeu a usar porque ele não podia falar a verdade. Porque a verdade causaria mais estragos do que a mentira, né? Então, ele nunca revela que foi abusado por esse professor. E alguns sentimentos, embora ele não consiga entrar em contato com os sentimentos dele, como eu falei, ele sempre desloca para fora, alguns sentimentos dele ele consegue nomear, como a solidão. E logo depois, a consciência dessa sensação é acompanhada da ideia de morrer. Uma das características que diferencia a depressão moderada da depressão grave é que na grave existe a ideação suicida. No caso do Caulfield, ele não está planejando detalhes de como tirar a vida dele, mas ele pensa constantemente em morrer. Então, eu não diria que, pelo menos ainda aqui dentro do livro, ele não está no estágio grave. Mas, certamente, ele precisa de uma intervenção medicamentosa associada à terapia. E, normalmente, o Caulfield, ele tem um movimento que se repete muito. E para ser evasivo às perguntas que o fazem, ele mente. Então, eu vou falar mais um pouco sobre a mitomania. Mente de um jeito criativo. Ele inventa uma história com detalhes
que o fazem passar por um manipulador, tá? Dá para pensar nele como um bom manipulador também, porque ele adapta a mentira ao que o interlocutor quer escutar. Mas afinal, mentir ou omitir é um traço humano e todos nós fazemos isso. Então, qual é o critério que define o que é alguém que mente de maneira pontual de um mentiroso compulsivo? Explicando de maneira breve, a resposta está no ganho. O mentiroso comum, ele mente para se safar de uma situação ou com o objetivo de conseguir algo. E, portanto, mentir é um meio para um fim, para se atingir um fim específico. Na mitomania, a pessoa realmente mente sem tais objetivos, né? Então, a pessoa simplesmente fica viciada em inventar histórias e pode até mesmo acreditar na própria mentira. Portanto, mente não para evadir-se de uma situação ou conseguir algo. Mente porque, tipo assim, já que eu não tô fazendo nada, né, vou tentar criar uma conexão através de uma fantasia. É tipo isso. O Caulfield é muito introvertido e ele tem um traço marcante de timidez, o que pode ser um reflexo de baixa autoestima. E nesse livro, me pareceu que ele tem depressão. A depressão tem 3 níveis, né? Então temos o leve, o moderado e o grave. O Caulfield, no início da narrativa, ele me parece ter uma depressão um pouco mais leve, que ao longo do livro vai caminhando para uma depressão moderada. Uma questão importante para pensar sobre o protagonista e a relação entre depressão é o ócio. O que eu percebo é que a ociosidade que o leva, né, a abordar assuntos muito aleatórios ou histórias aí que ele inventa para conversar com as pessoas como se fosse uma estratégia de evasão de si mesmo, já que ele tem uma personalidade mais imatura, logo ele é pouco habilidoso em fazer movimentos complexos, como se olhar de forma mais profunda, com a função ali de investigar mais a fundo o que o motiva, e na inabilidade de buscar dentro, ele faz um movimento fora. Então, para se distrair de si, preencher o tempo e suplantar o vazio, ele costuma importunar os outros. Esse ócio também me parece ser um fator que acentua a depressão, já que ele já não consegue mais extrair prazer em quase nada das possibilidades que tem, como, por exemplo, assistir um filme, uma peça, extrair prazer na companhia de outras pessoas, escrever, estudar inglês, que inclusive é a matéria que ele é muito bom, né, no inglês. Ele fala também que come pouco e diz que por isso é magrelo, então já nota uma falta de apetite. Ou seja, também não consegue, falta de apetite porque não consegue mais extrair prazer em comer, ou mesmo não sente fome. Ele não sente vontade de sair, por exemplo, em um sábado à noite, igual a todos os colegas dele. Então ele se isola. E um comportamento que é característico de personalidades, o isolamento, né? Ele é um comportamento que pode ser características de personalidades que podem ser, sim, pouco sociáveis, logo mais introvertidos que a média. Mas também pode ser um indício de uma depressão no grau moderado. Então, uma das características da depressão é justamente não sentir mais prazer nas coisas ou atividades que antes se tinha prazer, e aí pode se instalar uma apatia. E agora eu vou ilustrar esse meu raciocínio com um exemplo dentro da vida do Caulfield. Apesar de ele não ter tanta clareza do que gosta, temos uma pista. Ele é bom em redação. Um colega de quarto dele, chamado Stradater, a gente não sei falar Stradater, pede para que ele escreva uma redação para a aula de inglês. Ou seja, o Caulfield tem um talento para leitura e escrita que já foi percebido por terceiros. E isso dá uma pista sobre uma inclinação mais genuína dele, ou seja, algo que ele faz muito bem, sem ter que empregar tanto esforço.
algo que é um norte e que ele pode investir na lapidação aí dessa habilidade. Esse aqui é o Stradlater falando. Só não faça bom demais. Só isso, ele disse. Aquele merdinha do Hartzell acha que você é o figurão do inglês. E ele sabe que você é meu colega de quarto. Então, assim, não vá me meter tudo quanto é vírgula no lugar certo e tal. Então, o Stradlater está pedindo para o Caulfield fazer uma redação para ele. Guarda um pouco disso, que eu vou passar rapidinho sobre esse tópico, mas depois eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhes sobre esta situação, tá? Então, só que o Caulfield, ele não está mais inclinado a investir energia e afeto em lapidar essa inclinação dele para a escrita, porque ele já está cada vez mais deprimido. E outras consequências da depressão é uma constante falta de energia, uma sensação de cansaço, e o Caulfield apresenta essas duas. Mas o Stradlater, ele não gostou da redação que o Caulfield fez. Por quê? Ele pediu para ele escrever sobre uma casa ou sobre um quarto. E o Caulfield fez uma redação sobre uma luva de beisebol do irmão L. Já que o Stradlater não gostou da redação, o Caulfield ele pega a redação e rasga. Depois eu vou falar mais sobre essa redação. Guarda aí, gente. Depois o Caulfield ele acendeu um cigarro, só que não pode fumar no dormitório. Mas o nosso amiguinho não está muito aí para as regras. Ele sempre está oscilando entre as emoções tristeza e raiva. E ele acendeu um cigarro para irritar o Stradlater. Então, é o que ele gosta de se contar. A verdade é que ele estava irritado consigo mesmo e talvez com as memórias que escrever a redação sobre algo que remete à memória do irmão que já morreu o trouxe. Portanto, o cigarro funcionou como uma regulação emocional. Então, o Caulfield, ele usa como reguladores emocionais o álcool e o cigarro. Reguladores emocionais é basicamente uma estratégia que tem como objetivo reduzir uma tensão interna que pode ser causada pela ansiedade ou por um medo, por uma expectativa, etc. Qualquer coisa que cause tensão. E o nosso corpo, no sentido fisiológico mesmo, ele está buscando a homeostase, que é um equilíbrio fisiológico. Portanto, reguladores emocionais são uma forma de buscar equilíbrio emocional, logo análogos ao conceito de homeostase. Em relação aos pais, o pouco que o Caulfield nos conta é que o pai é rico, ele trabalha como advogado empresarial e a mãe não está tão bem desde que o filho L morreu. O L é um dos irmãos do Caulfield e essa morte tem a ver com um pouco da depressão que o Caulfield está sentindo, tá? Mas não só. Algo que vai mais para frente nesse vídeo, que depois eu vou abordar, sobre essa depressão atrelada à morte desse irmão. Inclusive, essa depressão que o Caulfield ele está sentindo pode ser uma das fases do luto. O luto tem 5 fases, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Lembram que lá atrás eu falei da fixação associada à regressão? Então, a fixação é um padrão da personalidade dele que pode ser que ele tenha ficado fixado na fase da depressão, aqui do luto. Depois eu vou falar mais sobre o L e os outros irmãos do Caulfield. Segura aí. Eu só o citei agora porque quando o Caulfield ele vai falar da mãe, o assunto mãe sempre vem associado ao L, diferente do assunto pai, que sempre vem acompanhado do tema financeiro. Isso já até nos dá um pouco do parâmetro de como era a dinâmica parental ali dele. Lembram que lá no começo eu falei dos 4 contextos importantes para entender o livro e um deles é que está perto do Natal?
e que neste contexto atual o protagonista, essa data é aversiva para ele. Então, há 2 motivos para essa data ser aversiva. Primeiro, a família não estaria completa porque falta o L, e o Caulfield sente muita falta do L. 2, a mãe não superou o luto do L, e ainda vai ter que lidar com o fato do Caulfield ter, abre aspas, tomado outro pé, fecha aspas. Este é o jeito dele de dizer que foi expulso da escola. Não o bastante, a palavra outro já nos diz que essa não foi a primeira escola que ele foi expulso. E aí, eu quero associar essa questão da situação econômica dele e como ele se enxerga em relação aos demais, quero associar com o superego. Então, o conceito de superego. O superego do Caulfield pode ser punitivo, e o é. Portanto, é como se ele estivesse se castigando ao se auto-sabotar. E ele parece ter um superego bem rígido. E por rígido, eu quero dizer que ele tem uma dinâmica interna que permite pouca margem de barganha para consigo mesmo. O superego é a instância psíquica responsável pela introjeção dos valores, normas, regras e costumes. Agora, me acompanhe aqui, que eu vou costurar 3 assuntos. Né, o fato de que do Caulfield vir de uma família rica. 2, a autossabotagem. E 3, a culpa. Em um sábado à noite, ele resolve fugir da escola. E a escola enviou uma carta para os pais dele para avisar sobre a expulsão. Que pelos cálculos do Caulfield, só vão receber essa tal carta na quarta-feira. E ele está angustiado com as consequências das atitudes dele em como os pais vão digerir essa notícia. Nas palavras dele, a escola o estava deixando triste e ele estava se sentindo cada vez mais solitário. E aí ele decide pegar um quarto de hotel em Nova York. Embora ele projete a angústia na escola, eu imagino que ele estava angustiado por não conseguir se adequar ou corresponder às expectativas dos pais, o que produziu uma tensão interna. E ele não consegue assimilar isso. Isso aqui é um link que sou eu que estou fazendo. Ele não faz esse link na cabecinha dele. É uma interpretação minha. E isso fica claro quando ele zomba de uma mãe que só quer... e ele fala, né, que uma mãe, às vezes, ela só quer ouvir os outros falarem dos filhos como se eles fossem uns figurões. O contraste é a Sally, né, que é uma outra amiguinha ali do Caulfield. E ela disse ao Caulfield que a mãe dela... Olha a fofoca. A mãe dela o achava doido e um sem rumo na vida. E sobre ele ser expulso, eu percebi como um reflexo de ele ter um traço mais implosivo, mais autossabotador, que é uma forma de se autopunir relacionada a essa questão de ele ser ingrato pelo que tem. O Caulfield tem um profundo senso moral e muita consciência do que está fazendo. Ele só não sabe muito bem aonde tudo isso vai parar, tá? Segundo o psicanalista, o Lucas Napoli, no vídeo que leva o título, abre aspas, entenda como o superego atua no inconsciente, fecha aspas, vou deixar o link desse vídeo aqui do Lucas abaixo. Nessa aula, o Lucas fala que a autossabotagem pode ser a expressão de um desejo mais forte. E eu vou explicar com base no Caulfield. Então, uma parte dele quer corresponder às expectativas que os pais depositaram nele. Assim, ele não trará mais dor a esses pais. Entretanto, outra parte quer outra coisa. Só que ele ainda não sabe o quê. E aí, constantemente ser expulso é uma expressão de uma parte dele que é mais forte. Parte essa que foi relegada à sombra, ele nem sabe ainda. Nem eu também. Se autossabotar é uma forma do superego dele o punir. Como dá para saber que o superego do Caulfield é rígido? Bom, através da intensidade que ele dá, né, da importância do certo e do errado. Vou dar outro exemplo. Parece que a condição financeira dele agrava muito a culpa que ele sente.
porque talvez ele carregue um senso moral de que deveria ser grato pelos privilégios, ou talvez o deixe fixado na posição depressiva, ali lembrando dos cinco fases do luto, porque ele talvez tenha um senso moral elevado de que o L talvez merecia viver mais do que ele. Não sei, estou associando aqui superego, autossabotagem, então autossabotagem funciona como uma punição do superego, e culpa. Parecia que elas não sabiam o que fazer com o diabo das malas, então eu dei uma mão. Eram umas malinhas que pareciam bem baratas, daquelas que nem são de couro de verdade e tal. Não é importante, eu sei, mas eu odeio quando alguém tem essas malas baratas. Outro exemplo do senso moral elevado dele está em um trecho do livro, né, em que o Caulfield, inclusive relacionando a esse trecho aqui que eu trouxe, em que ele está tomando café em uma lanchonete e chegam duas freiras. Então elas se sentam próximas a ele e aí no fluxo de consciência ele traz à memória um colega de quarto chamado Dick Slade, que tinha malas baratas parecidas com as das freiras. E esse Dick, ele deixava as malas debaixo da cama, ao invés de as colocar em cima do armário, para assim ninguém ver as malas dele ao lado das do Caulfield, né? Já que as malas do Dick eram um pouco mais baratas. E aí, portanto, as pessoas fariam a comparação e entenderiam um pouco do status social dele, enfim, estado financeiro. E aqui, assim, uma breve derivação para vocês tentarem entender. As marcas que usamos, elas são como códigos sociais, em que as pessoas que veem as marcas que os outros usam, é como uma espécie de métrica para entender o poder aquisitivo de uma pessoa ou ter a noção do status de alguém dentro de um grupo. Pensa, por exemplo, talvez para ficar mais didático, nas cores das linhas nos capes dos policiais militares aqui em São Paulo. Então tem a cor verde, vermelha, prata e dourada. Cada uma dessas linhas, dessas cores diferentes ali nos capes, são um signo, que antes mesmo de se saber o nome desse policial ou entender minimamente a personalidade dele, isso já molda o modo como ele ou ela será tratado ou tratada. Isso é um exemplo de código social, que pode ser análogo também às marcas que consumimos. É como se as marcas moldassem a forma como alguém é tratado antes mesmo dessa pessoa abrir a boca. Voltando ao livro. Aqui temos várias pistas de que a situação econômica dos pais dele é muito melhor do que a de muitos colegas de quarto que ele teve. O que eu fiz foi que eu finalmente pus as minhas malas embaixo da minha cama, em vez de deixar em cima do armário, para o nosso amigo Slagley não ficar com aquela desgraça de complexo de inferioridade por causa disso. Mas olha o que ele fez. No dia seguinte, depois de eu colocar as minhas malas embaixo da cama, ele tirou de novo e pôs de volta em cima do armário. O motivo dele ter feito isso, eu levei um tempinho para entender. Foi que ele queria que as pessoas pensassem que as minhas malas eram dele. Queria mesmo. Era um sujeitinho bem engraçado, lá do jeito dele. Esse aqui é o colega dele, é o Dick Slagle. E aí, o Dick Slagle meio que tirava um sarro do Caulfield, o chamando sempre de burguês, embora sempre pedisse coisas emprestadas ao Caulfield para se exibir. E o Caulfield fala que se dava bem com ele, e ele ficou com saudades quando o Dick pediu para trocar de quarto. Agora eu te pergunto, por que o Caulfield ficaria com saudades de alguém que ficava sempre tirando um sarro dele? É porque o Caulfield, ele se identificou com o Dick Slagle. Embora ambos, eles tinham o mesmo humor mais passivo-agressivo, tá? Então, depois eu vou falar, inclusive, mais sobre essa questão que o Caulfield tem. Ele gosta de pessoas que são parecidas com ele, que de alguma forma agem como ele. E aí o Caulfield, ele entende que quando ele chamava, o Dick chamava ele de burguês, era só uma brincadeira. Ele não entende
como um ataque passivo. E aí ele também conclui que deve ser difícil dividir um quarto com alguém se você tem sempre coisas melhores que essa pessoa. Já o Stradlater, ele tem as malas tão boas quanto as do Caulfield, né? O que já nos faz concluir que os pais de ambos têm ali a mesma situação econômica. Voltando às freiras. O Caulfield, ele deu 10 pratas para essas freiras porque ele ficou deprimido por elas só estarem comendo torradas com café enquanto ele comia ovos com bacon. E ele sempre sentia culpa por não aproveitar os privilégios que ele tinha. E ele queria se oferecer aí uma autorredenção, com essa estratégia de dar as 10 pratas para as freiras, que na época era bastante dinheiro, porque as freiras até perguntam para ele se ele tem certeza que ele pode dar todo aquele dinheiro para ajudar na causa delas. Então ele sentia muita culpa por não aproveitar os privilégios que ele tinha, né? E essas freiras funcionaram como um espelho para que ele se lembrasse que estava vivo ao invés do irmão, estava desperdiçando sua vida. Então, é nesse sentido que eu falo que ele tem um profundo senso moral. Concordo com ele? Não, porque eu não acho que dor não mede. Uma pessoa não te conta um problema, e você fala, rapaz, pois eu tenho um aqui que vai ganhar do seu. Eu acho isso um tipo de conversa que não acrescenta em nada. Problemas são problemas. Às vezes uma coisa que é muito fácil para você será muito difícil para outra pessoa, porque as pessoas são diferentes e têm histórias de vidas diferentes. Então eu penso, pelo menos para minha vida, falas morais, vieses moralistas, entendo que são que compõem a nossa sociedade, não dá para fugir, mas não uso como métrica na minha vida e tento não usar como métrica para fazer análise dos meus personagens e também na dinâmica que eu tenho com as pessoas às quais convivo. E esse senso moral do Caulfield o corrói. Volto lá na relação que eu fiz de ele ter um superego mais punitivo e, portanto, mais rígido. E depois, no final desse fluxo de consciência, ele conclui, abre aspas, desgraça de dinheiro, sempre acaba te deixando triste pra diabo, fecha aspas. Ainda falando sobre o superego mais punitivo, temos exemplos dele se colocando em situações de risco, como andar no Central Park de madrugada, e lá ele deu uma volta perto de um lago e ele quase caiu na água. E isso é durante o inverno, né? Então, assim, tava frio pra caramba. Para ele morrer de hipotermia não era lá muito difícil. Sobre o Caulfield se identificar com alguém além do Dick, temos também a Jane. E ele se identifica e gosta dela porque ambos têm uma história triste em comum. Inclusive, a Jane, durante esse livro, foi a única menina que ele não chama de fajuta, entre outros adjetivos negativos. E nas palavras dele, é a única garota que não dá vontade de sacanear. Então, antes de falar da história triste em comum que ambos têm, eu preciso contextualizar como o Caulfield lida com o sexo e também com o sexo oposto. Tem uma parte logo no começo, 1000 horas depois, voltamos ao começo. O Caulfield, ele tem alguns gaps de memória, como se o mecanismo de defesa repressão estivesse operando sobre ele de modo muito intenso. Esses gaps, eles acontecem assim, antes de ele tomar alguma decisão. Então ele vai lá, toma uma decisão, mas ele não se lembra bem o que ele tinha pensado antes, haja vista que o pensamento antecede a ação. Ou seja, ele não entende bem o impulso que o moveu a ir até o banheiro e dar um soco no Stradlater, que é um colega de quarto. O Stradlater, ele tinha saído com a Jane, e o Stradlater é bem fajuto e faz um estilo meio Dom Juan. Então, Caulfield, ele sabe que ele não é exatamente lá o melhor sujeito para sair com a Jane. Lembrem-se que o Caulfield, ele tem um profundo senso moral. Só que ele errou o soco.
Deu tudo errado nesse plano justiceiro dele. E o Caulfield, ele tem um lado bem agressivo ao ponto de pensar em matar o Stradlater. Antes do Caulfield ser expulso da Pensy, ele dividia o quarto com 2 colegas, né? E rola ali uma competição aberta e velada para saber quem mandou ver. Nas palavras do Caulfield com alguma garota. O Eckley, pelas histórias que conta sobre os seus encontros, parece aumentar o que aconteceu. Logo, o Caulfield conclui que ele é virgem. Já em relação ao Stradlater, o Caulfield o descreve como bonitão e apaixonado por si mesmo. E ele conhecia 2 garotas com quem ele mandou ver. Em relação às meninas, ele tem padrões éticos assim meio ambivalentes. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que ele repreende qualquer homem ou atitude que ele chama de bobeira para com as mulheres. Então, ao mesmo tempo, ele também trata meninas que ele considera asquerosas na mesma moeda. Como se ele devolvesse ao outro as mesmas maneiras que o tratam. O que me leva a pensar que ele é um tanto autocentrado. Sexo é um negócio que, de verdade, eu não entendo muito bem. Você perde o pé, diabo. Eu fico inventando umas regras sexuais para mim mesmo e aí já de cara não consigo cumprir. No ano passado, eu inventei uma regra de que eu ia parar de fazer bobeira com as meninas que, bem no fundo, me enchiam o saco. Só que eu não cumpri. Já na semana que eu inventei, na mesma noite, a bem da verdade, passei a noite toda dando uns malhos com uma fajutíssima chamada Anne Louise Sherman. Sexo é um negócio que eu simplesmente não entendo. Juro por Deus que não entendo. Caulfield, o que eu te diria é que assim, sexo é para adultos. Se você é um menino que só cresceu em estatura, mas não emocionalmente, dá para entender por que você não entende sexo, né? Outro exemplo de como ele não precisa recorrer à mentira, mas o faz porque ele é compulsivo, né? É quando ele vai se encontrar com uma stripper que se chama Faith Cavendish. Enquanto ele se arruma para encontrar Faith, ele assume que é bem virgem. No quarto, ele tentou puxar conversa, mas... e aí, quando ele se encontra, ela tentou puxar conversa com ela, só que segundo ele, ela era muito ruim de papo. E aí, ela ficou acelerando ele, dizendo que não tinha a noite toda, e aí ele disse que não estava muito bem e apagou, mas disse que não ia até o fim. E aí o Caulfield fala que ele está mais deprimido do que excitado. Isso no monólogo na cabeça dele, tá? Ele não fala isso para ela. E aí, para fugir de uma situação estressora, ele lida com a situação não lidando com a situação. Então ele inventa uma história, né? E aí a moça perguntou: o que aconteceu? E ele inventou que fez uma cirurgia. Depois ele completa, abre aspas, ela me deixou tão nervoso que eu só fui mentindo mais, fecha aspas. Voltando a Jane. No fluxo de consciência, ele traz uma memória de uma tarde em que ele disse que chegou perto de dar uns malhos na Jane. Então eles estavam jogando damas na casa dela, e aí o Bebum, que era casado com a mãe dela, um sujeito que o nosso protagonista descreve como tendo uma personalidade bem porcaria, ele pergunta a Jane se tem cigarro em casa. A Jane não responde. Na verdade, ela nem tira os olhos do tabuleiro. Depois o cara sai e o Caulfield pergunta o que aconteceu. A Jane não responde e fingiu que estava concentrada no jogo. Só que cai uma lágrima no tabuleiro. E depois ele chega mais perto dela e ela começa a chorar ainda mais. E ele fala que aquilo transtornou muito. Eu trouxe esse recorte, ele é bem descritivo, tá? Mas ele dá uma pista sutil e talvez nem tanto, do porquê ele gosta da Jane, porque ela aparentemente foi abusada, assim como ele também foi. E lembram também que ele tem essa tendência de gostar de pessoas que de algum modo ele sente que tem alguma conexão
tem alguma dor parecida com a dele, então ele gosta muito da Jane, por isso. Eles têm essa conexão que não pode ser dita verbalmente. Agora, voltamos, né, ao final do livro. No final do livro, ele deixa sutilmente claro, ao trazer uma situação com um professor que confiava e esse professor abusou dele. E aí várias peças vão se juntando. Então ele se sentiu atraído pela Jane, pela identificação de uma dor que não pôde ser falada, mas que tem consequências catastróficas e com potencial de editar a narrativa desse personagem de uma forma desastrosa e que está moldando muitos dos comportamentos e atitudes destrutivas do Caulfield. Ele está implodindo por dentro. Acho que eu prefiro mesmo as meninas, que dá para você sacanear adoidado quando pode. Mas é um negócio engraçado. Eu gosto mais das meninas que nunca me dão grandes vontades de sacanear. E isso explica um pouco da ambivalência que ele tem, né? Que é um traço muito, muito marcante nele. A ambivalência molda as atitudes e emoções de alguém quando a mesma pessoa, bom, explicando, uma pessoa tende a ser muito ambivalente quando ela passa por uma situação em que a mesma pessoa que deveria a proteger é a mesma que a machuca. Isto pode a criança passar por um tipo de situação dessa, pode a fazer ter o traço da ambivalência muito demarcado, que vai se derramar para os pensamentos e atitudes. E uma definição aqui mais direta da ambivalência seria dizer que é a coexistência de afetos opostos dirigidos à mesma pessoa. Então, depois que o Caulfield ele fugiu da Pensey é a escola que ele estudava. Ele pega um táxi e vai até um barzinho chamado Ernest. O irmão dele sempre o levava lá. É um irmão que ele sempre se refere apenas pelas iniciais, né, DB ou DB. Que esse irmão está em Hollywood e o Caulfield fala que o irmão foi para lá se prostituir. Essa é a relação que ele faz com a carreira de roteirista do irmão. Para o Caulfield, o irmão só teria chances de conseguir se destacar por um meio indireto, se é que vocês me entendem. Bem, ele e o DB costumavam frequentar muito esse bar. Ele descreve o dono como um negro balofo e snob que toca piano. E ele fala que o Ernie ele é tão bom tocando que chega a ser cafona. Aqui na minha interpretação rola um pouco de inveja, porque o Ernie ele conseguiu ser o que o Caulfield gostaria. Conseguiu encontrar uma vocação para se aperfeiçoar, se tornou tão bom que ganha dinheiro com isso. Então, o cara deve ser tão feliz que as pessoas como o Caulfield, que suscita raiva em pessoas como o Caulfield. Certamente que eu gosto de ouvir ele tocar, mas às vezes dá vontade de ir lá e emborcar o piano do sujeito. Acho que é porque às vezes, quando ele toca, ele parece o tipo de cara que não te dirige a palavra se você não for um figurão. Lembram que o Caulfield, ele falou que quando ele lê alguns livros, ele tem vontade de ser amigo do autor? Eu falei lá no começo. E ele fala que o Ernie, ele é tão bom ao piano que é quase impossível crer que alguém consegue ser tão bom assim. Então ele me parece falar assim do Ernie porque o Ernie não dá muita atenção para ele. E o faz se confrontar com o fato de que ele é realmente uma companhia muito enfadonha. O Caulfield é uma companhia que não é lá muito agradável, gente. Nem ele se suporta, né? Imagina os outros. Só que o Caulfield não consegue perceber que a companhia dele incomoda. Ninguém gosta muito de pessoas passivo-agressivas. Para alguém autocentrado, que é o caso do Caulfield, se ele não tem a atenção do modo como ele gostaria de um terceiro, que, por exemplo, ele admira, como o Ernie, deve ser porque essas pessoas escolhem as amizades com base em o que essa pessoa pode oferecer, ao invés de se escolher com base em quem alguém se é.
Embora o Caulfield ele seja sensível e perceba bem as pessoas, ele também, na mesma intensidade, consegue distorcer os motivos das pessoas, consegue distorcer a imagem das pessoas quando é o seguinte contexto, né? Por exemplo, a pergunta: por que será que ninguém gosta da companhia dele? Então, quando ele vai pensar sobre isso, ele consegue distorcer muito a realidade. E bem, segundo o Caulfield, o Ernie estava lotado de panacas. Só que de um jeito esquisito, eu meio que fiquei com pena dele quando acabou. Acho que ele nem sabe mais quando está tocando direito ou errado. Não é só culpa dele. Para mim, um pouco da culpa é desse monte de bocós que ficam aplaudindo até não poder mais. Eles eram capazes de estragar qualquer um se você desse essa chance. Enfim, aquilo me deixou de novo bem deprimido e para baixo. E eu quase fui pegar o casaco para voltar para o hotel. Mas era cedo demais e eu não estava muito afim de ficar sozinho. Então, os atores de cinema que fazem sucesso e que o próprio Caulfield reconhece que são muito bons, porém bocós. Se uma menina que ele se interessa olha para outro cara e que esse cara ali é mais atraente do que ele, porém deve ser um panaca. Alguém consegue ir para a universidade de elite, porém, nossa, isso lá é uma grande porcaria. Como eu disse, é assim que o Caulfield funciona. Como eu disse lá atrás, a linguagem dele é um recurso que está a serviço de realçar o estado de humor que mais o domina. E o faz não ser exatamente uma companhia muito agradável, né? Portanto, ele repele as pessoas. E ainda sobre parecer, ser e de fato ser, o Caulfield ele faz escolhas de companhias com base no ser. Para ele, a essência precede a existência. E para exemplificar, eu vou falar da interação dele com uma moça chamada Sally. Ele diz que não era exatamente louco por ela, mas que gostava dela por achar inteligente. E ele acha inteligente, né? A métrica dele é ótima, porque ela sabe muito sobre peças de teatro e sobre literatura. E ele parte do pressuposto que se alguém sabe muito sobre esses dois temas, certamente ou não é idiota, ou se leva mais tempo para descobrir que essa pessoa é idiota. Bem, como ele não tem muito lá o que fazer, ele resolve ir ao teatro com a Sally, embora ele a descreva como a rainha da fajutice. A demanda do Caulfield é por conexões reais. Isso fica claro em dois momentos em que ele está com a Sally. Primeiro aqui, quando ele diz: para começo de conversa, eu odeio atores. Eles nunca parecem gente de verdade. Eles só acham que parecem. Então, ele não gosta de encenação, não vê sentido na vida encenada, a do teatro. O ambíguo é que na vida real dele, é o que ele mais faz, né? Ao usar a estratégia de inventar e criar histórias para evadir os conflitos. Vejam, a ambivalência misturada com mais um sintoma da depressão. A ambivalência entra em ele amar livros, mas sabemos que são ficcionais. E a depressão entra em ele não conseguir mais extrair prazer em ver o que antes ele gostava, né? Como filmes e livros. E há um outro traço que eu relacionei lá atrás, né, com o superego sabotando ele e que fica mais evidente nesse encontro com a Sally, né, quando ele diz: eu sou louco. Eu nem gostava tanto dela e mesmo assim, do nada, pareceu que eu estava apaixonado por ela e queria casar. Juro por Deus que sou louco. Depois de um tempo em que ele está claramente excitado, se é que vocês me entendem, ele fala para Sally em outra página: ai, só para te mostrar o quanto eu sou louco. Quando a gente estava saindo de um agarro bem grande, eu falei que amava ela e tal. Era mentira, claro. Mas o negócio é que na hora que eu falei, eu acreditei. Tipo, ele entra nessa onda de mentir tanto, de mentir compulsivamente,
que realmente chega uma hora que a pessoa começa a acreditar nas mentiras e vive em um mundo paralelo. Agora, um exemplo no diálogo dele, né? Então, esse último aqui, que saltam alguns subtextos. Esse último diálogo que eu li. É que um dos subtextos, pensando, ele é muito sensível no sentido de perceber que o jeito que o mundo se movimenta não é saudável, muito perdido, porque não sabe o que fazer para encontrar soluções ao invés de gravitar em torno do problema, tem muita inabilidade de corresponder às expectativas e a principal demanda dele de tornar real e ir atrás dessa demanda dele, que é a conexão genuína, e a ambivalência, né, entre se mostrar vulnerável, verdadeiro e ao mesmo tempo em que só quer reclamar. Eu percebi todos esses subtextos se derramando neste diálogo aqui, no outro que eu li para vocês e neste próximo que eu vou ler. Tá, então vamos lá. É um diálogo entre o Caulfield e a Sally. Começamos com o Caulfield. Você alguma vez já ficou cansada de tudo? Quero dizer, você já ficou com medo de que tudo fosse dar merda, a não ser que você fizesse alguma coisa? Quer dizer, você gosta da escola e coisa e tal? E aí a Sally responde, é uma grande chatice. Quer dizer, você odeia estudar? Eu sei que é uma grande chatice, mas por acaso você odeia? É isso que estou querendo dizer. E Sally responde, bom, eu não exatamente odeio, você sempre tem que... Aí ele interrompe ela. Bom, eu odeio. Rapaz, como eu odeio, eu disse. Mas não é só isso, é tudo. Eu odeio morar em Nova York e tal. Os táxis, os ônibus da Avenida Madison, todos os motoristas e tal, sempre gritando para você sair pela porta de trás e ser apresentado a esses fajutos que chamam os lunch de divinos e ficam subindo e descendo de elevador quando você só queria ir lá fora. E os caras medindo as tuas calças o tempo todo. Nesse diálogo fica meio evidente assim o quanto ele percebe que as pessoas valorizam mais carros, status, aparências em detrimento das pessoas. O que me faz lembrar de uma frase que fala, né, abre aspas, algumas pessoas usam as pessoas e amam as coisas, fecha aspas. Eu dormi na garagem na noite que ele morreu e quebrei a droga daqueles vidros com todas as mãos, só de farra. Aqui a gente está falando da morte do irmão dele, o L, né? Então ele ainda sente dores nas mãos por ter feito. Ele teve um acesso de raiva, né? Que foi uma reação diante da notícia do impacto. Porque pensa, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui. As fases do luto. Primeiro você tem a negação. Aqui, quando ele quebra a mão, o Ali está sendo enterrado. Então, você tem a negação primeiro, a segunda é a fase da raiva. Então, quando chega a realidade bate na porta e você tem certeza que o seu irmão, alguém que você ama e morreu, não vai voltar, a próxima fase do luto é a raiva. Então, quando ele vai lá e quebra o vidro com a mão, ele está passando por essa fase, então ele já saiu da negação. A negação é um tanto delirante, porque é como se alguém te falasse, olha, tal pessoa morreu, e você fala, não, não é possível, vocês devem estar confundindo, deve ter sido outra pessoa. No caso, que ele está passando pela raiva, e como eu falei para vocês, essa depressão que ele tem pode ser uma das fases do luto. E aí, quando vai passar, qual é a intensidade dos sintomas, não tem como se saber, não tem como medir. Então ele ainda sente dores nas mãos, mas diz para si que isso não importa, afinal ele não vai ser cirurgião, nem violinista e conclui que não vai ser nada. Então aqui já tem muito pessimismo, ele não consegue ter um ideal no futuro, se ver no futuro sendo bem realizado em alguma profissão. Por isso também ele sempre denigre, né, a imagem do Ernie, né, quando ele vai lá, o Ernie é o pianista, porque ele vê que ele está muito feliz e ele pensa como que o mundo está totalmente desorganizado e as pessoas conseguem sorrir, conseguem ficar felizes. Então ele não entende que o mundo não é uma extensão dele, que o mundo não é obrigado a ficar num sentimento de autopiedade e autocomiseração 24/7, porque ele é mais autocentrado.
Lembram que eu falei que eu ia voltar em uma questão, que é o tema da redação que ele escreveu para o Stradlater. Então, foi sobre a luva de beisebol do L. Quando o Stradlater leu a redação, ele reclamou porque ele tinha pedido uma redação descritiva sobre o quarto ou uma casa. Tá, isso eu disse. O que eu não disse é, eu fiquei me perguntando o porquê o Caulfield ele tinha dificuldade em falar sobre a casa dele. Isso é uma pista. Uma pista que tem a ver com a morte do Ali, que tem a ver com o Natal se aproximando, que tem a ver com a inabilidade dele em conseguir corresponder às expectativas do pai. E, ao mesmo tempo, não trazer mais dor para a mãe, que é frágil e ainda não superou a perda do L. Mas que essa mãe ainda tem 2 filhos vivos e que aparentemente dedica mais seus afetos a alguém que não precisa mais de cuidados e negligencia um filho vivo que está muito, muito desesperado. Tem diversas outras passagens e ideias que o Caulfield tem que dá para sentir o desespero dele. E olha que eu não estou me referindo tão estritamente às ideias de morte e de autossabotagem. Eu me refiro às tentativas que remetem a uma esperança, a um recomeço, mas que são tão malucas que dá um pouco de pena das estratégias que ele tem para não sucumbir. E eu não vou falar assim tudo porque o vídeo já está bem grandão. Mas mesmo que você não tenha lido esse livro, como eu segui uma linha de raciocínio não linear em relação à história linear, provavelmente a sua experiência com a leitura não será tão prejudicada pelos pequenos grandes spoilers que eu dei. E olha que foram poucos, viu, diante da complexidade da vida e da dinâmica psicológica desse personagem. Essa percepção que eu trouxe do Caulfield me fez pensar no conceito de desamparo aprendido. Esse conceito psicológico ele foi descoberto fazendo testes com cachorros, se eu não me engano. Então, falando de forma muito resumida, o desamparo aprendido acontece quando alguém ou um animal é exposto a acontecimentos, estímulos ou situações que são desagradáveis e que estão fora do controle e que, portanto, geram uma sensação de impotência. E aí a resposta é não ter respostas, né? Ou seja, não tentar mais evitar ou elaborar estratégias de reverter essa situação aversiva. É como se a pessoa aceitasse de forma passiva o que está tudo de ruim que está ali acontecendo. Tem uma frase bem famosa de um desenho em que a hiena, que se chama Hardy, ela diz, abre aspas, ó céus, ó vida, ó azar, isso nunca vai dar certo. Fecha aspas. Essa frase popular, sintetiza muito bem o conceito psicológico do desamparo aprendido. Enfim, eu fiquei andando sem parar pela Quinta Avenida, sem gravata nem nada. E aí, do nada, começou a acontecer um negócio muito pavoroso. Toda vez que eu chegava no fim de uma quadra e descia do meio-fio, eu tinha uma sensação de que nunca ia chegar do outro lado da rua. Eu achava que só ia descer e descer e descer e que ninguém ia me ver mais. Rapaz, que medo aquilo me deu. Esse aqui também poderia ser um exemplo aqui dentro do contexto da história dele para ilustrar esse meu link que eu fiz em relação ao conceito de desamparo aprendido. Se o desamparo aprendido ele foi aprendido, como o próprio nome sugere, com a consciência dele, a partir de ter-se consciência dele, pode-se, portanto, desconstruí-lo. Mas eu sou louco. Juro por Deus que eu sou louco. Mas para metade do caminho até o banheiro, eu meio que comecei a fingir que tinha tomado um tiro na barriga. O nosso amigo Maurice tinha me metido chumbo. Agora eu estava indo até o banheiro para tomar uma bela dose de bourbon, ou sei lá o que, para firmar a mão e me ajudar a entrar mesmo em ação. Eu me imaginei saindo da droga do banheiro, vestido e tal, com a automática no bolso, andando meio cambaleante por um tempo. Aí eu ia descer da escada em vez de pegar o elevador. Ia segurar no corrimão e tal, com um sanguinho escorrendo da boca aos poucos. O que eu ia fazer era que eu ia descer uns andares, segurando as tripas, com sangue vazando por tudo.
Esse é tipo o conteúdo central das fantasias dele, que é atrelado à dor, seguido de um pedido indireto de ajuda. E tais fantasias incluem ser atingido por um tiro e sozinho ali ter que procurar ajuda, como vocês já perceberam. O que me remete ao contexto de guerra. Tem vários momentos em que ele fica bêbado e ele interpreta um papel em que ele está ferido e logo em seguida ele busca alguém para cuidar dele. Ele até pensa em ligar para a Jane, só que ele está bêbado demais. O que me leva a um dos contextos que eu disse no início que é fundamental para entender esse livro, que é o contexto da época em que foi escrito. Embora este livro tenha sido lançado em 1951, eu não sei quanto tempo esta obra ficou marinando ou quanto tempo o autor levou para concluí-la. Mas sabemos, com base no contexto da vida dele, que o Salinger, o autor, ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Então, como eu disse, o autor ele vai dando pistas que ao longo do livro, depois ele vai as costurando. O irmão do Caulfield, o D.B., ele ficou 4 anos no exército, ele dirigia um carro de campanha para um general ali na Segunda Guerra Mundial, e ele esteve também no dia D. Embora o Caulfield fosse criança nessa época, que o irmão ele estava em serviço na guerra, já dá para notar que desde cedo ele é muito perceptivo, muito sensível, e ele diz que quando o irmão voltou para casa, ele ficava praticamente deitado, então ele não interagia muito com a família, embora ele ressalte que o irmão não fora ferido em guerra e também não tinha matado ninguém. O D.B. gosta muito de ler e acho que isso acabou influenciando o Caulfield a ler como uma estratégia de entender o irmão, já que aparentemente o irmão ficou muito calado depois da guerra, mas falava dos livros que gostava, e o Caulfield os leu, mas não conseguiu entender o irmão, no sentido de que o D.B., ele odiava o exército, mas gostava de um tenente fajuto de um dos livros que leu. Não tenho como analisar muito o D.B. com tanta assertividade, haja vista que este livro é em primeira pessoa, ou seja, vemos o mundo e as pessoas através dos olhos do Caulfield, mas pelo contexto e comportamentos pós-guerra do D.B., dá para pensar que ele pode sofrer de TEPT, que é uma abreviação para transtorno de estresse pós-traumático, já que um dos sintomas da TEPT é o distanciamento das outras pessoas. Então, o Caulfield, inclusive, pode ter TEPT. Pessoas que sofrem violências, pessoas que sofreram violências físicas ou psicológicas, que é o caso do Caulfield, que podem desenvolver a TEPT, ou pessoas que são colocadas em contextos muito terríveis ou expostos a eventos muito terríveis, caso do D.B., como veio de uma situação pós-guerra e que não tem ali uma sustentação interna para acomodar e elaborar essas situações traumáticas, podem desenvolver estratégias de luta-fuga o tempo todo. Então, ficam em um estado mental completamente alerta e defensivo. Então, eu fiquei me perguntando se o autor passou por TEPT e o que ele suprimiu em palavras e emoções transbordou para o livro. Fiquei imaginando a sintonia mental dele após viver e participar de uma guerra. Talvez o Caulfield diga tudo o que o autor quis dizer. Talvez o estilo de escrita mais informal foi a ferramenta que o autor encontrou para dar vazão ao turbilhão de sentimentos e insatisfações que ele não encontrava eco para dizer. O Caulfield sente uma raiva, uma tristeza e uma solidão tão intensa que eu me pergunto se na falta de um vínculo para que o autor pudesse expressar tais sentimentos, se ele transformou a dor na sua forma mais sofisticada, que é a arte, que é um livro, que é uma sublimação. E a sublimação é um conceito do tio Freud. Sublimação é basicamente encontrar um instrumento ou criar um que expresse o que é difícil de significar, que expresse o que não tem contornos.
O Caulfield tem uma irmã mais nova chamada Phoebe, e ele a considera alguém com juízo. Ele ama muito essa irmã, talvez é a pessoa que ele mais ame na vida, a única pessoa que desperta nele afetos positivos que não são acompanhados pela ambivalência. E também, em um dos raros momentos em que ele diz que ficou feliz pra diabos, foi quando ele conseguiu achar um disco raro chamado Little Shirley Beans para dar de presente a Phoebe. E ele ficou genuinamente animado só de imaginar a carinha dela ao receber o presente. Só que em um momento em que ele estava bêbado, ele deixou cair o disco da Phoebe e o disco quebrou. Eu comecei a pensar como a nossa amiga Phoebe ia ficar se eu pegasse pneumonia e morresse. Era um jeito infantil de pensar, mas eu não conseguia me conter. Ela ia ficar bem mal se acontecesse um negócio desses. Ela gosta pacas de mim, quer dizer, ela é bem apegada. E aí ele pensa que antes de morrer, ele gostaria de ver a Phoebe e bola um plano para entrar dentro de casa escondido. Depois de conhecer a nossa pequena Phoebe, dá para perceber o porquê o Caulfield gosta tanto dela. Apesar da pouca idade, ela é madura e muito sensível e se importa genuinamente com o irmão. Na conversa que eles têm, ela tenta entender o porquê ele não gosta de 1 milhão de coisas. E aí, ele vai ficando deprimido com aquela conversa. Até que a Phoebe pergunta, abre aspas, fala uma coisa que você gosta, fecha aspas. E ele leva muito tempo para responder. Tipo assim, umas 3 páginas depois, ele responde que gosta do L. E a Phoebe responde que não vale porque o L morreu. Eu vou trazer um diálogo rápido entre a Phoebe e o Caulfield. Ele pergunta, sabe o que eu queria ser? E a Phoebe pergunta de volta, o quê? E ele responde, você conhece aquela musiquinha? Se alguém apanha alguém que vem pelo campo de centeio e eu ia querer, aí ele faz uma pausa, depois ele fala, é um poema, né, do Robert Burns. E a Phoebe responde, eu sei que é um poema do Robert Burns. E aí ele fala, só que ela tinha razão. Se alguém encontra alguém que vem pelo campo de centeio. Só que na época eu não sabia. Eu achava que era se alguém apanha alguém. Eu disse. Enfim, eu fico imaginando um monte de criancinhas brincando de alguma coisa num campo imenso de centeio e tal. Milhares de criancinhas. E ninguém por ali. Ninguém adulto, assim, fora eu. E eu estou parado na borda de um penhasco maluco. O que eu tenho que fazer é que eu tenho que pegar todo mundo se eles forem cair do penhasco. Quer dizer, se eles estiverem correndo e não olharem para onde vão, eu tenho que aparecer de algum lugar e apanhar eles. Era a única coisa que eu ia fazer o dia todo. Eu ia ser um apanhador no campo de centeio e tal. Eu sei que é doido, mas é a única coisa que eu queria ser de verdade. Mas eu sei que é doido. Então, eu trouxe esse poema. Lembra lá que eu falei dos 4 contextos para entender este livro? Bom, entender este poema do apanhador no campo de centeio é um deles, porque está ligado à aspiração do Caulfield. Como podemos perceber, ele tem muita dificuldade de encontrar algo que gosta. Em relação ao poema, se chama Coming Through the Rye, do Robert Burns, que foi traduzido como Vindo pelo Campo de Centeio. Eu não vou reproduzir oralmente este poema, olha o tamanho deste vídeo, mas eu vou deixar o poema aqui na descrição para quem quiser o ler. Este não é o final do livro, embora nas minhas resenhas tenham spoilers, eu nunca falo sobre o final, tá? É isso. Fui! Mais um vídeo.